Agora sim, olá investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023 e o dia pegou fogo. Eu tive até que antecipar aqui a participação do André e do Diego na nossa semana do Imposto de Renda, porque a gente já abre a nossa conversa de hoje falando da bomba do dia. A Light entrou com um pedido de recuperação judicial. Você entende logo na abertura da nossa conversa qual é a situação pela qual passa a empresa, inclusive se você está no Rio de Janeiro, está temendo que haja uma interrupção na prestação de serviços, vamos entender melhor o que está rolando. A gente também vai olhar para a Petrobras. Hoje teve uma entrevista importante do presidente da companhia, Jean Paul Prats, falando sobre o futuro da empresa, teve conference call e o mercado continuou reagindo muito bem, obrigado, aos números apresentados pela empresa ontem, né? A gente está falando de um lucro surpreendente e também do pagamento de dividendos acima do que o mercado esperava. O Ibovespa conseguiu hoje chegar numa marca impressionante. 7 altas consecutivas. Positivo na semana, positivo no mês e quase zerando as perdas do ano. Estamos vivendo um rally, até onde vai isso? É bom ficar de olho no IPCA, que foi divulgado hoje, o número de abril, deixou o pessoal um pouco apreensivo, mas no real, a real é que o mercado está apostando numa queda da Selic no segundo semestre desse ano. Vamos entender tudo isso, vamos falar de Carrefour, vamos falar de Sabesp, vamos olhar para o Ibovespa, vamos dar todos os números para você ter o melhor fechamento de mercado que você vai achar nesse mundão do YouTube. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar o nosso link e de deixar os comentários. Eu quero saber de que lugar do Brasil e do mundo você nos acompanha neste exato momento. Vamos que vamos, gente! Sextou! Bora sentar o dedo no like. A sua live com a hora da informação, com tudo que você precisa saber, começa em 15 segundos. Olá, investidores! Olá, investidoras! Sejam todos muito bem-vindos. Sextamos, graças a Deus. Chegamos aqui no dia 12 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já abre a nossa conversa de hoje falando sobre o Breaking News do dia, né? A Light entrou com um pedido de recuperação judicial. Lembrando que você lê mais informações sobre isso no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Bom, vamos lá, né? Pedido apresentado à terceira vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Quem apresentou o pedido de recuperação judicial foi a Light SA, que é a holding de capital aberto, que também controla a Light Serviços de Eletricidade, que é a concessionária de transmissão e distribuição de energia elétrica, e também a Light Energia, que é focada na geração de energia elétrica. A empresa afirmou que teve que recorrer ao pedido de recuperação judicial para resolver a situação do seu endividamento e prosseguir com o processo já em andamento de readequação da sua estrutura de capital, além, claro, de conseguir manter-se operante, manter a sua prestação de serviços aos consumidores. As ações da Light, a partir de segunda-feira, não serão mais negociadas no Ibovespa, serão inclusive, aliás, no Ibovespa já não estão, né? Mas não serão mais negociadas na Bolsa e serão também excluídas dos índices aos quais pertencem neste exato momento. Segundo a empresa, são 11 bilhões de reais em dívidas que serão renegociadas tão logo a Justiça acate o pedido de recuperação judicial. Esse pedido aconteceu depois da empresa reportar um lucro no primeiro trimestre de 2023 de 107 milhões e 107 milhões e 100 mil reais. 107 milhões e 100 mil reais de lucro líquido no primeiro trimestre desse ano, revertendo, portanto, o resultado do ano passado, que foi de um prejuízo de 106 milhões de reais, falando ali entre os meses de janeiro e março de 2022. A Light já havia apresentado uma solicitação à Justiça para se proteger de cobranças de credores. Segundo a empresa, um dos fatores que mais está prejudicando a sua situação era, veja só, o roubo de energia elétrica. Segundo a empresa, esse é um dos fatores mais preocupantes e que afetam a geração de caixa da Light. A empresa estima que 55,9% da energia comercializada em 2022 foi roubada. Vou dar de novo esse número, 55,84%, segundo a Light, da sua energia comercializada em 2022 inteirinho foi roubado. Mas, olha,
o pedido de recuperação judicial da Light é um pouco mais complicado do que parece. Isso porque existe uma lei que normatiza esse processo. Estamos falando da Lei 12.767 de 2012, e essa lei estabelece que regimes de recuperação judicial e também extrajudicial não se aplicam às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica. Segundo a legislação, essas empresas precisariam passar por uma intervenção da agência reguladora do setor. Estamos falando aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Para juristas, o pedido, portanto, pode ser visto como uma estratégia para tentar driblar essa lei. Porque quem é o prestador de serviço não é quem está entrando com pedido de recuperação judicial. Quem entrou com pedido de recuperação judicial foi a holding, onde está a empresa que é a prestadora de serviço, a distribuidora Light, a Light Energia, tá? Essa seria, portanto, na opinião desses analistas, uma maneira de forçar a flexibilização ou driblar a própria lei. Ou seja, investidores, aguardem as cenas do próximo capítulo, porque essa questão toda também pode ser judicializada. Em entrevista ao blog Pipeline do Valor Econômico hoje, o CEO da Light, Otávio Lopes, diz que a empresa deve apresentar uma proposta formal aos seus credores em até 20 dias depois que a recuperação judicial for formalizada pela Justiça. Lembrando, de novo, pode ser judicializado, nada está garantido de que fato as coisas vão acontecer desse jeito. Segundo ele, a empresa espera uma renegociação de dívidas que resulte numa redução desse nível de endividamento de 11 bilhões de reais entre 30% e 50%. Ele também não descartou a venda da geradora de energia para justamente diminuir a situação complicada em termos financeiros pela qual a Light passa nesse momento. Ele também garantiu que a empresa deve continuar funcionando operacionalmente e que hoje, mesmo com toda essa grana que vai indo pelo ladrão, quase que de maneira literal, a empresa hoje tem rentabilidade suficiente para garantir as necessidades da companhia e também a prestação de serviços aos consumidores do Rio de Janeiro. Os reguladores, no entanto, vão seguir atentos. Em nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, disse que, abre aspas, seguirá monitorando as condições econômico-financeiras da distribuidora, inclusive quanto à adimplência com todas as suas obrigações intrasetoriais, e também que adotará as medidas necessárias, preventivas e ou coercitivas para assegurar a prestação adequada do serviço de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Light, fecha aspas. Ou seja, ameaçou como intervenção, né? Nesse caso, se houver uma intervenção da ANEEL, a empresa pode passar a ser gerenciada pelo Estado ou mesmo comprada por algum concorrente. A Light, talvez você se lembre, foi privatizada em 1996 no governo Fernando Henrique Cardoso e ela fez parte do Programa Nacional de Desestatização. Naquele momento, inclusive, houve uma participação de BNDES, de Eletrobras, mas hoje as ações da Light mudaram bastante de mãos. Segundo o levantamento do Valor Econômico feito pela B3, 52,64% dos papéis ordinários da Light hoje estão em circulação no mercado. Quem tem a maior posição na empresa é o fundo Samambaia Master FIA, que pertence ao ex-deputado federal Ronaldo César Coelho. Ele tem 20,1% do capital social da empresa. Na sequência, aparecem um fundo de investimentos do Banco Santander Brasil, que tem 10,16% das ações, e a WNT Gestora, que é da família do Nelson Tanuri, com uma posição de 10,2%. Segundo matéria publicada hoje pelo jornal O Globo, 33 mil investidores, pessoas físicas, têm títulos da Light nas mãos e também 26 fundos de crédito com 3 milhões de cotistas no total estão expostos à companhia. Esse também acaba sendo mais um golpe no setor de fundos de investimento dedicados a crédito privado, que já estão sendo afetados desde janeiro desse ano pela recuperação judicial da Americanas e, claro, também pela Selic no patamar atual de 13,75%. O mercado ficou atento a toda essa história da Light hoje e, óbvio, as ações derreteram nesse dia de negociação. Como eu já disse, segunda-feira as ações não serão mais negociadas, mas hoje foi sangria total, 17,20% de queda. Cada papel terminou o dia cotado a R$ 3,85. Nos últimos meses, né, desde 2023, desde que 2023 começou, os papéis da Light acumulam queda de 11,29%. Mas a queda, considerando os últimos pregões feitos ao longo do último ano,
é bem maior, quase 50%. Temos aqui, portanto, mais uma empresa a entrar com um pedido de recuperação judicial, uma recuperação judicial que é um pouquinho ali mais polêmica do que o caso da Americanas, por exemplo, né? O que você acha? Essa, inclusive, é a pergunta aqui da nossa enquete. Lembrando que só se você está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, você pode votar. Você acha que mais empresas brasileiras de capital aberto vão pedir recuperação judicial nos próximos meses? No momento aqui, a grande maioria está pessimista, falando que 89% dizendo que sim, 11% dizendo que não. Vão votando, deixando os comentários de vocês, e no fim da nossa conversa eu volto para dar o resultado da votação aqui da nossa audiência, tá? Eu vou seguir falando ainda sobre Ibovespa e Petrobras, mas antes, claro, sextou, né, gente? A gente tem que dar o boa noite para a galera. Sabe o que é hoje, sexta-feira? Ó, ouve comigo, ó. Né, gente? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. Boa noite para o Marcos junto com a gente, a Nancy Utida, o Lierte juntinho conosco também, a Maricota Plantas deixando um comentário aqui, diz que está junto com a gente de Niterói, e ela pediu também um beijo para a galera da enfermagem. Hoje é o dia nacional, dia internacional da enfermagem, dia da enfermagem. Deixa eu dar um Google rápido. Hoje é o dia internacional da enfermagem. Deixo, claro, o meu parabéns aqui e os agradecimentos a todos os enfermeiros que nos acompanham aqui, que fazem esse trabalho absolutamente importante, muitas vezes renegado, né? A pessoa falando de médico, mas, gente, sem enfermeiro não tem hospital, não tem tratamento, não tem nada, profissionais que precisam ser reconhecidos. Parabéns, Maricota, pelo seu dia aqui, a toda a galera da saúde que está junto conosco. A Sueli está junto com a gente também, diz que inclusive já apresentou a redeclaração do imposto de renda dela já faz tempo. Essa é disciplinada. Obrigado, Sueli. O Thiago está junto conosco também. O Silvio colando conosco. O Dr. Hans Krutz. O Silvio está empolgado com os números aqui da M. Dias Branco, que o lucro líquido cresceu 85%. O Lert está falando aqui que ele tem Light na carteira dele, mas que no Rio de Janeiro impera o gato Light, mantida pelas boas gentes. Não sei onde está a novidade. Uma coisa impressionante mesmo, né? Essa questão dos gatos, do roubo de energia no estado do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, que situação. A Nancy Utida está falando aqui que, infelizmente, ela acredita que muitas empresas brasileiras vão entrar em recuperação judicial ou falir nos próximos meses. Essa situação da Selic também acaba não ajudando, mas a Light já tem problemas que se arrastam há alguns anos, né, Sueli? Obrigado também pelos comentários de você aqui. Vamos dar uma olhada agora no Ibovespa, minha gente. Pois é, o Ibovespinha, impressionante a sequência, hein? Nessa sexta-feira foi um dia de fraqueza? Foi um dia de fraqueza, mas conseguiu anotar uma alta. Uma alta que significou a 7ª alta consecutiva, impressionante. 7 altas consecutivas era uma marca que o Ibovespa não alcançava desde agosto do ano passado. Pois é, desde agosto do ano passado. Hoje, 0,9% de avanço. Na semana, 13,15%, o que fez desta semana a segunda melhor semana no ano. Mas em 2023, o índice de referência da nossa bolsa ainda está negativo, tá? Queda de 1,16%, mas está quase zerando ali essa perda, né? Uma queda bastante discreta. O que está pegando, gente? A percepção é de que os papéis brasileiros seguem descontados, que há também bons resultados apresentados no primeiro trimestre desse ano, que estão impulsionando as compras de alguns papéis. Por exemplo, os resultados dos bancos estão animando os investidores, especialmente ontem, os números da Petrobras. A gente falou aqui sobre a lucratividade da Petrobras no primeiro trimestre desse ano, que surpreendeu o mercado, e também o pagamento de dividendos, que também veio acima do que a galera estava apostando. Então, isso fez com que investidores aumentassem o apetite por ativos de renda variável brasileiros ao longo dos últimos dias. Além disso, o mercado também vai passando a incorporar aos preços das empresas brasileiras a expectativa de uma Selic começando a cair lá por volta de agosto. E falando dessa sexta-feira especificamente, as ações da Petrobras voltaram a ser destaque, como eu já pontuei, depois do lucro acima do esperado e também depois desses 24 bilhões e 700 milhões de reais
em pagamento de dividendos que foram anunciados ontem. Se as ações da Petrobras dispararam na quinta-feira, o resultado de ontem continuou impactando também a negociação dos papéis nesta sexta-feira. Os papéis preferenciais da Petrobras subiram 3,22% hoje, R$ 26,25 no fechamento dessa sexta-feira. Só hoje, um ganho de 82 centavos por ação. Na semana, os papéis da Petrobras avançam mais de 7%. Em 2023, 14,53%. As ações ordinárias também vão muito bem, obrigado. Hoje, alta de 3,52%. Na semana, 7,13%. Em 2023, 11,35%, num fechamento aos R$ 29,14. O Ibovespa hoje não teve tanta força quanto ontem, mas ainda assim conseguiu se segurar bem. Os resultados dos bancos, como eu pontuei agora também, têm ajudado o índice principal da nossa bolsa. O setor tem se beneficiado, inclusive, de uma rotação de carteira, conforme os investidores estrangeiros estão se desfazendo de posições em empresas ligadas à mineração e siderurgia, essas, por sua vez, afetadas pelas expectativas de desaceleração da economia chinesa e, logo, de queda do preço do minério de ferro. Na sua tela, você confere agora o mapa dos ativos para a gente ver o resumão aqui do nosso Ibov. Dá uma olhada aqui, ó, os bancos hoje abriram espaço para alguma realização de lucros, mas praticamente todos os papéis passaram a semana acumulando ganhos, os papéis da Petrobras subindo, os papéis da Vale também encontraram algum espaço para recuperação, mas na semana a gente está falando de queda acumulada. A mesma coisa para a maior parte dos papéis de mineração e siderurgia. O setor de energia elétrica aqui ficou mais para baixo do que para cima, mas ainda assim o Ibovespa conseguiu ali, investidores, um espacinho para conseguir anotar essa sétima alta consecutiva. Falei da Petrobras, mas eu quero falar um pouquinho mais da Petrobras. Não só sobre os números de ontem, mas, sobretudo, sobre alguns dados, algumas informações que foram divulgadas nessa sexta-feira e que são bastante importantes. Hoje, diretores da Petrobras foram comedidos na conference call, eles participaram ali com investidores e analistas, e os investidores querem, no final das contas, saber informações sobre política de investimentos da Petrobras, política de pagamento de dividendos da Petrobras e a política de preços da Petrobras. Hoje, o presidente da empresa, Jean Paul Prats, deu uma entrevista para o jornal O Globo e ele afirmou que a empresa vai aumentar investimentos nesse processo de transição energética e que também está dedicado a fazer com que a Petrobras ofereça valores menores na venda dos combustíveis diretamente ao consumidor. Ele disse que os preços dos combustíveis vão passar a integrar características regionais dos clientes, mas destacou que os preços não serão completamente desgarrados dos preços internacionais. Hoje, a política de preços da Petrobras estabelece que o valor dos combustíveis aqui no Brasil devem seguir como referência os preços lá de fora. Isso deve ser diminuído na nova política de preços, que não foi, no entanto, completamente antecipada pelo Jean Paul Prats. Ele também voltou a falar sobre a política de desinvestimentos da companhia nos últimos anos, falou que ela foi um erro e se referiu especificamente a vendas de gasodutos, de refinarias e também a venda da BR Distribuidora. Inclusive, ele não se constrangeu em dizer que consideraria, por exemplo, comprar de novo a BR Distribuidora, que hoje é a Vibra Energia, né? Falou também que a Petrobras deve, na semana que vem, anunciar novidades sobre a sua política de preços. Não adiantou todo o processo, mas falou também que novos reajustes nos preços podem ser anunciados na semana que vem e devem ser reajustes para baixo. Outro destaque sobre Petrobras hoje, para além das declarações do Jean Paul Prats, são as falas do diretor financeiro da companhia. Essas você conferem aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias. O Sérgio Caetano Leite, ele que é diretor financeiro de relacionamento com investidores da estatal, falou sobre possíveis mudanças no pagamento dos dividendos da Petrobras. E aqui eu abro um espaço para ler aspas dele nessa conference call dessa sexta-feira. Nesse momento, disse ele, estamos justamente no início do processo. Vamos precisar rever a política. Ainda não temos um direcionamento claro de qual vai ser o caminho ou a periodicidade do pagamento, mas iremos propor o que fará mais sentido não somente para a gestão de caixa da empresa, como também para os nossos acionistas. Fecho aspas. Segundo o executivo, a mudança na política de dividendos da Petrobras nasceu de um pedido do novo Conselho de Administração da empresa, feito à diretoria executiva da companhia. E ele disse também que
a nossa política de preços, né, é gestada dentro da diretoria financeira. Passa para a diretoria executiva, colegiado, todos os diretores e depois segue para o conselho de administração. Aprovada, será divulgada a mercado. Tudo isso para pontuar, gente, que nós devemos esperar, sim, mudanças na política de preços da Petrobras, na política de investimentos na Petrobras e na política de distribuição dos dividendos da Petrobras. O quanto que isso vai significar em termos de atratividade para esses papéis e o quanto que isso vai significar em termos de redução do lucro e também do pagamento dos dividendos, ainda não está claro. O que se sabe hoje os números hoje são melhores do que o mercado esperava. Hoje tive uma conversa na nossa live ao meio-dia especial com o João Daronco, nosso analista aqui da Suno Research, ele falando justamente que o mercado estava pessimista demais com a Petrobras e que os números do primeiro trimestre foram positivos, e ele disse que, inclusive, olhando para o longo prazo, ainda assim pode fazer sentido. A questão vai do seu perfil, né? Se você está disposto a ser sócio de uma empresa estatal como a Petrobras, a gente vai continuar prestando atenção nisso também por aqui, mas a semana que vem deve revelar alguns dos próximos passos. Eles já estão ensaiando alguns anúncios por aqui, certo? Bom, eu vou falar agora um pouco também sobre Carrefour. Mudo a página aqui. O Carrefour informou ao mercado hoje. Olha que interessante essa negociação feita pelo Carrefour. Ele disse que vai começar a negociar, na verdade já está rolando essa negociação, de 5 lojas e também de 5 centros de distribuição para a Barzel Properties. Essa operação está avaliada em cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em nota, os gestores do Carrefour disseram que esses ativos serão arrendados de volta ao Grupo Carrefour por meio de contratos de arrendamentos com prazos de 20 anos, renováveis por períodos adicionais de 5 em 5 anos, o que garantiria a continuidade das operações. É uma operação clássica de sale and leaseback, tá? Que, segundo o grupo, está em linha com a estratégia da empresa de maximizar a eficiência operacional e financeira baseada na revisão contínua dos seus ativos imobiliários. Eles escreveram também que, nesse contexto, considerando as oportunidades observadas no setor imobiliário, o Grupo Carrefour decidiu rentabilizar ativos com perfil voltado para a distribuição e logística. Essa operação ainda está sujeita à aprovação de autoridades, também haverá negociações de contratos, cumprimentos de outras condições e, segundo o Carrefour Brasil, uma vez que essa operação seja concluída, os aluguéis desses imóveis serão pagos todos os meses 10 milhões de reais, entendeu? É sale and leaseback. Eles falam, esses ativos imobiliários hoje são meus, mas eu prefiro vender isso aqui para uma outra empresa e eu já, de saída, alugo esses imóveis por 20 anos com possibilidade de renovação de 5 em 5 anos a partir desse primeiro... desse vencimento dessa primeira parte do contrato de 20 anos. Por que as empresas fazem isso? Porque basicamente eles preferem pegar essa grana agora e usar em outras operações financeiras. Você pode reforçar caixas, pode fazer compras, você pode melhorar a sua estrutura de capital, você pode conseguir juros mais baratos, enfim, tem várias possibilidades. E é bem comum isso ser feito, por exemplo, com fundos imobiliários. Se você se lembrar, no ano passado, ou retrasado isso, a Globo, por exemplo, fez essa operação com um fundo imobiliário, considerando a sede dela aqui em São Paulo. Eles têm o prédio aqui na Berrini, eles venderam o prédio para um fundo imobiliário e estão pagando o aluguel, fecharam um contrato ali, acho que por 20 ou 30 anos, não me lembro exatamente o perfil. É isso que o Carrefour está fazendo nesse momento para conseguir levantar a grana e manter esses pagamentos de 10 milhões de reais por mês. A gente está falando aqui de 5 lojas e de 5 centros de distribuição no acordo negociado com a Barzel Properties. O mercado gostou, tá? As ações hoje subiram 1,43%, os papéis do Carrefour terminaram o dia numa alta de que acabou levando cada papel a R$ 9,95. Em 2023, no entanto, os papéis do Carrefour Brasil estão amargando perda de quase 30%. Outro destaque do mundo corporativo de hoje vai para a Sabesp. E olha só como a gente tem que saber ler os números assim dentro do matagal de informações de uma empresa que divulga o seu balanço. A Sabesp informou um lucro no primeiro trimestre de 2023 23,4% menor do que do mesmo período do ano passado. Mas, quando os analistas olharam ali as linhas todas dos números da Sabesp, eles gostaram. A avaliação é de que os números vieram em linha com as expectativas,
que as despesas vieram abaixo do que se esperava e que isso ajudou o EBITDA da companhia. Além disso, uma coisa que ajudou muito os papéis da Sabesp hoje foi o anúncio de um programa de demissão incentivada com previsão de adesão de até 2.000 funcionários da Companhia Paulista estatal, o que equivaleria a uma redução de 16% do quadro total de funcionários da Sabesp. A economia calculada para esse programa de demissão voluntária é de até 500 milhões de reais. A empresa também está na fila para ser privatizada. Adivinha o que aconteceu com as ações da Sabesp? Dispararam, né? Uma coisa impressionante, alta hoje foi de 7,26%, a terceira maior do Ibovespa. Os papéis da Sabesp em 2023 estão ainda andando de lado. No fato, aqui é uma queda discreta de 2,75%. Quando a gente olha o último ano, no entanto, uma valorização de 14,82% e nesta sexta-feira cada papel terminou o dia cotado a R$ 51,98. Na semana, a gente está falando de uma alta de 12,39%. Você acredita em Sabesp? Você acha que vale a pena entrar na empresa nesse momento aqui? Eu acho que tem potencial de valorização esse negócio aqui, hein? 500 milhões de reais de economia só num programa de demissão voluntária para 2.000 funcionários, 16% de redução. Vamos ver o que vai acontecer com os papéis da Sabesp logo adiante. Gente, tenho mais um destaque para vocês, hein? A sexta-feira foi um dia de repercussão no mercado do índice de preços ao consumidor amplo. Estamos falando do famoso IPCA de abril. E olha, a Simone Tebet deu aquela declaração falando, não, vai surpreender para baixo e tal. Foi mais narrativa do que acesso a dados, tá? Isso porque o IPCA de abril, e aqui a gente tem que diferenciar. O IPCA de abril, que é a inflação oficial, subiu 0,61%. Quando a gente compara com o mês de março, houve uma desaceleração. Em março, a inflação subiu 0,71%, em abril, 0,61%. Ou seja, a inflação estava aqui em março, ela subiu menos em abril. Mas houve preocupação. Primeiro porque o mercado esperava uma perda de ritmo do processo de alta de preços maior do que veio. A mediana era de um avanço de 0,55%, não 0,61%. E os núcleos de inflação que tiram os efeitos dos itens que são mais voláteis e que são pontos importantes para os economistas e para o Banco Central na hora de tomar decisão sobre juros, porque eles mostram a persistência dos itens que de fato vão subindo, vão se tornando pressão inflacionária. Os núcleos de inflação vieram acima do esperado e também o índice de difusão avançou em relação ao mês anterior. Índice de difusão olhando para toda a cesta dos produtos que está dentro do IPCA, em quantos deles se verificou um aumento de preços em relação ao mês anterior. E houve mais itens subindo de preço em abril do que em março, embora um ritmo um pouco menor. O destaque aqui vai para o setor de alimentação e bebidas, que teve uma alta de 0,71% no mês de abril, acima do que praticamente todos os relatórios de economistas que eu li ao longo do dia de hoje. O mercado, aguarda agora uma redução da Selic no segundo semestre, mas esse dado de inflação hoje pode ser considerado algo ruim, tá? A gente vai ter que ficar esperando. O mercado, no entanto, continua já botando nos preços das ações a expectativa de uma redução da Selic a partir de agosto, talvez setembro, tá? Ou dois fatores que podem acabar ajudando os papéis e também a economia de maneira geral a expectativa de redução nos preços dos combustíveis, como o Jean Paul Prats aventou, que eu comentei agora há pouco, e também a provável aprovação do arcabouço fiscal, que deve ser um pouco mais firme do que a proposta original apresentada pelo governo semanas atrás. Vamos ver se de fato isso vai levar o Banco Central a essa postura, tá? Vamos ficar de olho nisso. E um outro destaque para vocês nessa sexta-feira é que, gente, na moral, o Galípolo está em todos os lugares. Ele é a atual mão direita do Haddad no Ministério da Fazenda, certo? Ele é secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ele acabou de ser indicado pelo Lula para ocupar o cargo de diretor de política monetária do Banco Central, que é um cargo absolutamente importante e deve ser aprovado pelo Congresso. Não vi nenhuma apuração que desabone a confiança dele ou o trânsito dele junto aos senadores, que é quem vão decidir. Mas hoje a notícia do Galípolo não é nem em relação ao Ministério da Fazenda e nem em relação ao Banco Central. Ele foi eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, tá? Ele
ou seja, está podendo demais. Lembrando que o Galípolo não só agora é o novo presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, não só ele é o número 2 do Ministério da Fazenda, cargo que ele deveria sair caso ele se torne o diretor de política monetária do Banco Central, mas ele também é visto em praticamente todas as rodas de aposta como um sucessor de Roberto Campos Neto, cujo mandato se encerra em 2024. Talvez Galípolo seja o novo presidente do Banco Central a partir de 2025. Esse é um dos nomes em que a gente tem que prestar atenção e, ó, com certeza, passar aqui a nossa lupinha. Beleza? Gente, é isso. Vamos terminando a nossa conversa aqui, deixando a sexta-feira chegar. Vem, sexta-feira, vem, ó. Ah, é isso. Que delícia. Mais 5 dias, nem sei como que eu sobrevivi nessa semana difícil aqui. Deixa eu dar uma olhada na nossa enquete. Eu perguntei para a nossa audiência hoje sobre as empresas brasileiras. Será que vai ter mais empresas de capital aberto pedindo recuperação judicial ao longo dos próximos meses? Ou essa expectativa da Selic vai acabar ajudando? Por enquanto, 86% da nossa audiência diz, infelizmente, haverá sim novos pedidos de recuperação judicial nos próximos meses. 14% estão dizendo que não. Obrigado a vocês que votaram, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no nosso canal, que compartilharam os links ao longo dessa semana toda. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei de volta aqui às 19 horas com mais conteúdo para todos vocês, não só no nosso canal no YouTube, não só nas nossas plataformas de áudio, mas também nas redes sociais. Siga o Suno Notícias no Instagram, siga o Suno Notícias no TikTok, também no Twitter, e você permanece informado, mesmo ao longo do final de semana, com os nossos plantonistas aqui, por meio do nosso site. Acesse suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Um ótimo final de semana para vocês. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraço, comedimento no final de semana, mas não demais, porque, né, juízo demais também estraga. Tchau, gente. Beijão. Até segunda-feira. Se cuidem e eu volto 19 horas. Segunda-feira, ai, claro, pelo amor de Deus, Dia das Mães para as nossas mamães aqui. Você que tem a mamãe viva pertinho de você, dá um beijão apertado, forte nela. Fala o quanto você ama. Essas mulheres têm que ser homenageadas, pelo amor de Deus. Eu sou esteio da nossa sociedade. Valorize sua mãe. Eu, inclusive, ó, mãe, daqui a pouco eu pego o busão. Vou pra Pira já. Tchau, gente. Bom final de semana. Parabéns para as mamães e parabéns para a galera da enfermagem também.